Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que delícia a gente aqui, hein? De novo. De novo. A gente dá bis toda sexta, é bis, é tudo, quer dizer, já passou de bis, né? É. Nosso compromisso de toda sexta. Esse compromisso com gosto de quero mais. Né? Olha, já temos aí Miriam, já temos a Isaura, já temos o Luiz Fernando. Boa noite para vocês. Bem-vindos. Bem-vindos. Tá faltando nossa quarta membro, hein? Cadê a nossa quarta? A nossa quarta deu uma escolhida aí. Mas aqui é a internet, gente. Lembra que na semana passada a minha estava assim? Deve ser. É desse jeito. Vocês aí, os nossos primeiros internautas aí, já estão com as perguntas aí prontinhas para hoje? Lembrando, né? Que nós vamos dar continuidade no assunto da semana passada hoje. Vocês pediram e as demandas que foram chegando durante a live foram tantas que nós decidimos fazer parte 2. Então, após o povo é após de God, né? E aí, ganhou. Então, vamos lá, vamos articulando, vamos pensando, arquitetando essas perguntas. Lembrando também para deixar o like, né? Ativar o sininho e inscrever no canal e compartilhar com o máximo de pessoas aí. Que é um tema que é tão intrigante, né, Fernando? Eu vou dizer, Cris, que é tão importante a gente compartilhar a live em tempo real, igual eu. Às vezes a gente fica até assim um pouco, nossa, toda hora compartilhando. Mas eu trabalho em escola de duas maneiras, né? Sou professora do 5º ao 9º, né? Além de trabalhar com a psicanálise, e também eu cuido da parte psicológica de uma outra instituição. Né? Então, eu estou atuando como professora, ainda estou atuando como um apoio, né, a essas crianças, aos adolescentes, aos pais, né? Toda a família, a comunidade escolar. E a dificuldade em saber nortear os filhos em questão de autoridade, regrinhas básicas de convivência, tem crescido. Eu acho que esse tempo que nós ficamos em casa com os nossos filhos, a gente pôde perceber um pouquinho das nossas falhas. E eu, como mãe, teve momentos que eu me senti muito frustradíssima, por exemplo. Poxa, na escola eu dou conta dos meus alunos, em casa eu tenho alguma dificuldade, então eu tenho que fazer uma autoanálise, mudar alguma coisa. Repensar, né, Fernanda? Sim, Simone, você que foi diretora de escola, que você que abraçou essa causa da educação também, desde lá de trás, você ainda melhor que eu consegue... Olha, a quarta aí, ó. Das gerações, você consegue fazer com muito mais propriedade que eu. E é uma necessidade hoje saber nortear os nossos filhos para esse futuro que não está longe mais. Tem um barulho. Rose, não sei o quê. Um futuro que está próximo, na verdade, né? É aquele futuro logo ali. Então, 1 minuto depois já não é futuro, que a gente se faz presente. Gente, não está longe das coisas acontecer. Então, é importante a gente compartilhar, para quem tem dúvida, fazer as perguntas. Em tempo real, já que a gente está aqui, a gente não sabe nada, não, mas quando pergunta, a gente vai atrás de resposta. Mesmo que a gente não saiba na hora, depois a gente vai anotar, que a gente assiste as lives. Olha, a gente tem que buscar resposta para tal demanda. A gente não sabia dizer. Então, a gente estuda mais. Cada vez que a gente é estimulado a pesquisar, melhores nós ficamos. Não é? E aqui, é tão gostoso a gente tomar conhecimento de coisa que a gente não domina e se fazer dominar situações, contribuir. E inúmeras vezes aqui na Psicanálise do Campo, eu pude consertar algumas questões da minha vida. Mesmo, escutando a Rose, escutando Cris. Interessante, hein? É uma coisa muito preciosa que você está falando. É tipo assim, nós somos o nosso próprio laboratório e a Psicanálise do Campo tem sido um instrumento de norteador. Apoio, auxiliar, né? Para todos nós. E conhecimento é poder, né, gente? Quanto mais eu conheço, mais eu posso. É Foucault isso, gente. Lá vem a Simone, gente. Não dou conta. Lá vem ela trazendo as frases de Foucault. Eu dou conta dessa mulher? Verdade. É assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem poder nesse sentido. Eu posso educar melhor, eu posso entender o outro melhor, eu posso fazer uma coisa de uma outra forma. É nesse sentido esse poder, né? Verdade. De possibilidade.
Então, isso aí é muito grande. Oportunidade, porque o que é possível é uma oportunidade dada. E engraçado, Fernanda, aqui falando dessa questão de possibilidades, né? De conhecimento ser poder. Tem pessoas que, às vezes, elas, falando já em filho, você falou em educação, escola, né? As pessoas, às vezes, elas entendem a questão do estudo simplesmente quando eu estou numa escola, quando eu estou na faculdade, e não. Né? Se eu vou para frente da internet, buscar alguma coisa, boa noite todo mundo, Iane, Irene, hoje estava trio, viu, Irene? Agora já estamos em quarteta, aí, ó. Aí a Rose deu uma fugidinha, na internet caiu 2 segundos, ela voltou. Boa noite. Boa noite. Aí, ó. Boa noite, todo mundo. Ei, Iane, aí. Mas deixa eu entregar a Rosa, porque hoje nós estávamos fazendo uma parceiragem de culinária. Hoje eu fiz uma vaca atolada e fui almoçar, quer dizer, fui ver os Rose e Paulinho almoçarem na casa deles, assim, com a boca mais gostosa. Delícia! E, na realidade, o gostoso é quem cozinha, o prazer de quem cozinha é ver a pessoa comer e gostar. Saboreando. Né? Saboreando. Isso é o mais gostoso. Você tá com o microfone fechado, Rose. Cadê a Rose? O microfone seu tá fechado, Rose. Oh, meu Deus. Fala, Rose. Agora tá, não, agora. Você tá dando microfonia, Rose. Tá dando um barulho muito forte. Eu acho que é o agora celular. Nós escutamos você. Aqui, celular, Rose, se tiver com o celular perto, tem que colocar ele no mudo. É uma dica aí, hein, gente? Celular diminui o volume dele. Eu costumo colocar o meu no fone de ouvido. Porque aí não dá micro... Porque é da microfonia. Mas, Rose, para de ficar fazendo coisa gostosa sem convidar a galera da Psicanálise do Campo e todos os nossos convidados que estão aqui com a gente. Gente, mas hoje nem foi eu que fiz. Peraí. Coloca o fone, Rose. Fone. Tá mudo, Rose. Peraí. Nossa, eu não vou querer também. Aí. Deu? Não. Você vai ter que sair e entrar de novo. Ou desligar o celular. São coisas da internet, né? Mas então, e aí a gente falando a questão que a gente estava antes falando sobre a questão do poder, né? Então, as pessoas, às vezes, elas pensam que estudar é só ir para uma escola, para uma faculdade, mas não. A gente precisa de expandir a nossa consciência, ter esse conhecimento para ter esse poder. Deixar, às vezes, de assistir muitas coisas na televisão que, se a gente for olhar, na verdade, não agregam valores, porque a gente vê muita coisa negativa, né? Não tem instrução positiva nenhuma, e aí a gente, né? Amo rabada. Frio, assim, quando refresca, a gente aproveita essas comidinhas mais quentes, gente, né? Eu tô achando que a gente tá querendo, nosso inconsciente está querendo voltar um pouquinho o tema, talvez para os próximos, para comida, hein? Alguma coisa de prato. Né? Gente, aproveitar aqui, dar, né, boa noite para os que entraram depois, e falar que hoje a gente comemora o dia do diretor escolar, né? Então, se tiver algum diretor escolar aqui, parabéns pelo trabalho. A gente aproveita e deixa aqui já publicamente o nosso agradecimento ao doutor Zilmar, que é nosso diretor, né, que faz o trabalho dele com tanto amor e com tanto carinho e dedicação. Então, agora eu posso falar, então, já? Não. Você está sem microfone de novo, Rose. Quando você abre, tem microfonia. Agora eu estou. Não. Faz o seguinte, Rose. Coloca o microfone no computador. Aí você vai cortar a microfonia. Isso. Boa noite para todo mundo, então. Aí, Viviane chegando por último, a Miriam, nós já falamos, demos boa noite, Irene, o Alexandre, a Isaura, nós já havíamos dado boa noite. Quem for chegando aí, bem-vindos e boa noite. Mas aí,
Quem não assistiu na semana passada, a Miriam, nós falamos sobre a questão de colocar limite com amor nos filhos, e hoje nós estamos, então, novamente falando o mesmo assunto que a gente deixou hoje como uma live aberta para tirar algumas dúvidas que vocês queiram trazer nesse assunto aí, né? E Amora? Então, se vocês tiverem alguma questão que vocês já queiram colocar para nós, a gente vai tentar começar a discutir por essa questão que alguém trouxer. Vocês Simone, se sintam à vontade. Oi. Eu vou trazer umas questões aqui, porque às vezes evoca mais perguntas e as perguntas nascem. Por exemplo, né, só para sintetizar um pouquinho que nós falamos semana passada, nós falamos sobre a questão de estabelecer limites para a criança pode parecer uma das partes mais complicadas da educação gentil, pois preocupamos-nos com o fato de que, se formos muito duros, estaremos descendo a ladeira escorregadia da paternidade autoritária. Nós retratamos isso, a questão da paternidade autoritária. Por outro lado, se formos permissivos demais em nossos limites de paternidade, sabemos que isso também não é um bom presságio para nossos filhos. Quer dizer, muito amigo, tá tudo muito bom, legalzinho, não é o caminho também. Logo, estabelecer limites com as crianças pode ser um pouco como andar na corda bamba emocional. Por isso, né? Por isso dessa segunda live, para a gente ver qual que seria o ideal dessa balança, né? Porque, na verdade, colocar limite, né, nas crianças, nos filhos, né, não é, como sabemos, uma tarefa muito fácil. Mas só que a gente precisa, na hora de colocar o limite, que não deve ser... nós só comentamos bastante na semana passada, né, que o limite não deve ser confundido com autoritarismo, né? Então, é importante, né, o limite... Está dando microfonia de novo. É muito importante, né, o limite para o desenvolvimento da criança. Mas aí os pais precisam de quê? Saber dosar, colocar uma dose entre aquela firmeza para falar, mas também colocar o quê? O carinho com os filhos. Isso mesmo. Então, essa dosagem, ela precisa ser colocada. Porque tudo na nossa vida seria o quê? Como se fosse uma balança, né? A gente precisa desse equilíbrio, né? Então, precisa colocar o limite? Precisa, porque isso é importante para o desenvolvimento da criança. Foi o que nós começamos a falar na semana passada, já no final da live. O limite, a criança se sente amada, ela se sente protegida. Segura. Porque imaginem, se a gente chega num lugar, vamos dizer assim, que você não conhece ninguém, que você não sabe andar no lugar, e solta você nesse lugar. Então, nós, adultos, vamos nos sentir desprotegidos, nós vamos nos sentir inseguros, né? Sim. E aí, agora, se coloca um limite, você chega num lugar que é mais fechadinho, você vai fazendo um contato, alguém te orienta uma coisa, alguém te orienta outra coisa, aí nós vamos o quê? Nos ambientando. Lembrem, nós falamos também essa questão que como o ambiente é importante. Foi falado na live passada, desse tripé que a gente vem. Nós trazemos a nossa carga genética, nós trazemos conhecimentos de dentro da barriga da mãe, mas nós vamos interagindo com esse mundo aqui fora, né? O nosso inconsciente vai sendo formado à medida que interage com esse mundo aqui fora. E a outra parte do tripé seria o quê? O que os pais passam para as crianças. Então, esse tripé, ele é fundamental no desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, para a criança, quando vai estabelecer limites para a criança, né? A gente deve evitar a punição, né? Porque o limite não é para punir a criança, né? Se a criança o limite tiver sempre essa punição, o castigo, ela vai crescer com aquela ideia de que ela não vai fazer certa coisa porque ela vai ganhar um castigo.
E na verdade, não é isso. Ela tem que entender que aquilo ali deve ser feito porque é o melhor, porque assim ela vai viver melhor, vai ter mais interação com o ambiente que ela está, que não é diferente de você ganhar um castigo. Você não vai fazer porque você não quer ser castigada. É diferente da criança que ela sabe, olha, eu não vou fazer, não devo fazer isso por causa de tal coisa. É o entendimento, né? Ô, Simone, tem uma pergunta da Miriam Dalfior. Um dos motivos que desistir, né, da profissão de professora foi por causa dessa falta de limites que as crianças trazem de casa, pois chega na escola e quer agir da mesma forma. Isso aí mesmo. Isso acontece, Miriam, porque o aluno, o estudante em si, aquela criança que vem para as nossas mãos, ela identifica o professor, o educador, como referência na vida dela, tanto quanto seus pais. Então, a gente está ali na frente, passando para ela não somente conhecimento das disciplinas cabíveis dentro da grade curricular nacional, mas também os conhecimentos de norteá-las. Às vezes, elas vêm parecendo estarem sem limites, porque pode acontecer que seja isso mesmo, ou então porque querem chamar a atenção de alguma forma, a ponto que em casa elas não tenham voz, não é escutada, ou alguma de suas necessidades, aquelas mais primárias, ainda tem ficado para depois, na concepção entre família ali. Então, acontece que essa parceria que hoje nós temos dentro da escola, capaz de fazer com que a instituição seja uma continuidade da família, que hoje a família ela é acolhida pela escola e a gente trabalha em parceria. Porque é isso que faz o aprendizado de hoje acontecer. Por exemplo, não tem como uma criança que sofre qualquer tipo de maus tratos em casa, ou que presencia brigas constantes, está ali sempre presente na hora das decisões da família, aquela criança que está ali vendo, né? A família passar por situação de vulnerabilidade, por exemplo, ausência de alimento, conflitos diários, as funções não definidas, elas aprenderem o português, a matemática, a química, a história, a biologia, não é? Não tem como. Hoje, a escola, dentro da grade curricular, né, da BNCC, nós temos lá a parte de gerenciamento das emoções, que é trabalhar o socioemocional. Então, desde pequenininho, né, que já está dentro da grade, isso tem que ser apto na escola. Porque hoje, a educação, ela nos permite avançar. Cabe o professor, os donos das instituições, fazer tal investimento para que o ensino oferecido seja melhor. Porque não tem como, nem o professor, inclusive, se ele vier cheio das demandas pessoais, assumir uma sala de aula. Quantos professores hoje nós temos afastados? Então, em si, não é apenas a falta de limite das crianças, mas o despreparo também do professor. Na pedagogia, a gente não aprende ser mãe e pai desses alunos. Então, agora a gente tem que ultrapassar as paredes da escola. Nós temos que acolher essa criança como um berço de amor mesmo. Nós sabemos que, às vezes, não tem funções definidas e não tem quem faça. Aí o menino transfere toda aquela responsabilidade para o professor, que ele já tem uma carga natural que é das disciplinas. E agora ele tem que acolher essa criança norteando para a vida. Quando ele fala algo indevido, quando ele conversa num tom mais alto, quando ele trata mal o colega, quando ele quer chamar atenção de alguma forma, quando ele não tem responsabilidade ou compromisso com os deveres, né, com as atividades em si administradas dentro de sala de aula, quando ele bate no colega, não sabe gerenciar as suas emoções mais, por menores que elas sejam, né? Na disputa de um brinquedo, alguém que falou alguma coisa que o deixou chateado e frustrado, ele ainda não aprendeu a lidar com isso. Então, cabe quem? Nortear. O professor. E se esse professor não estiver preparado, como que ele faz? Ele vai ter problemas. Então, olha, uma coisa, né, Fernanda? E a gente tem que ter essa parceria com a casa, com a família, porque a família precisa de ter a liberdade de chegar até a escola e falar assim, hoje o meu filho não levantou bem, hoje meu filho presenciou uma briga, hoje meu filho, olha, ele quebrou um prato e ele ficou tão transtornado que ele foi nervoso para a escola. Então, dos mínimos detalhes até os mais graves, a escola precisa ser comunicada para a gente acolher esse menino da melhor forma possível. Assim, o nosso olhar para esse aluno, ele é diferenciado. Ele não é só um aluno qualquer. Não é? Fernanda, Sim.
Tem uma coisa também, né, que a escola, ela é uma extensão da casa, né? Sim. Mas só que eu acho que uma coisa que se perdeu na criação dos filhos, que vai cair justamente nesse tempo, nessa temática que nós trouxemos, é porque cabem aos pais a educação. Sim. E como muitos pais estão tendo dificuldades de colocar limites, estão negligenciando essa educação, esse fardo ele vai recair sobre a escola. Não que a escola tenha que educar, o papel da escola é ensinar. Só que está tendo uma inversão de papéis, os pais têm com dificuldade de colocar os limites, estão deixando a coisa correr solta, e aí está indo a cargo da escola e educação. Então, eu acho que a gente deve colocar os filhos nos is. Cada um Está terceirizando a tem que ter sua educação, responsabilidade. Mas Seria você sabia que eu já terceirizando. não vejo mais como fardo? Quando eu percebo que o meu filho, a minha filha também é esse estudante que vai para a escola levando as demandas da minha casa, por menores que elas sejam, e que eles precisam de ser acolhidos na hora da divisão de trabalho em grupo, por exemplo, que a minha filha não quer ficar com determinada pessoa, ou que o meu filho está ali sofrendo porque, né, às vezes coisas... Imagina, o professor tem que gerenciar isso. Então, eu já não vejo mais como fardo, eu já vejo mais como uma missão de amor. Educar sempre fez parte, só que antes a educação era punitiva. Mas eu estou te falando. Hoje ela não é mais. Eu falo fardo no sentido de que o professor ele já tem as obrigações dele em sala de aula. Então, se ele tiver com mais a missão de educar as crianças, é cansativo, se torna um fardo nesse sentido, porque vai ser um acúmulo de tarefas. Justamente, é acúmulo, né? Acúmulo de funções muito... eu estou falando que é acúmulo de funções muito Mas árduas. o professor sempre educou, não? O professor sempre educou, gente. Não, mas aí... Mas tinha na época da família. Mas não é questão da educação, é uma questão de você, a criança, principalmente na educação infantil, que é a primeira que ela vai, o papel da educação infantil é a socialização, é estabelecer regras na socialização. Agora, aqueles limites, a educação básica, é a família quem dá. A escola é estabelecer esses limites sociais, porque, por exemplo, a criança em casa, ela fala a hora que ela quer, ela senta em qualquer lugar, e na escola ela vai aprender, tem a hora para falar, tem a hora para ir no banheiro, tem que respeitar o coleguinha para falar, né? Mas mudou, né? A escola mudou. Não tem mais isso, a escola mudou. Né? Se o menino vira para você e fala, professor, eu quero ir ao banheiro, e se você fala com ele assim, espera só um momentinho, meu amor, ele chega na casa dele. A professora não me deixou ir ao banheiro. Não, Fernanda, eu estou dizendo o seguinte. Você tá vendo? Quando ele fala para ir ao banheiro, é lógico que ele tem que ir ao banheiro na hora, mas eu digo o seguinte, na casa dele ele não fala, ele vai a hora que ele quer. Mas olha, ele precisa comunicar. Não é? Ele precisa comunicar. Se ele quer comer, por exemplo, o lanchinho antes da hora, ele tem que aguardar a hora do ele vai seguir, é isso que eu queria ele não pode ir para o parquinho da escola a hora que ele quer, tem um horário. Então, é esse estabelecimento de regras sociais que ele tem que aprender na escola, na educação infantil, que ele começa. Né? Mas isso aí tem que ter uma parceria com a família. Né? Sim, é bom quando as escolas... Pois é bom quando as escolas têm aquele trabalho junto com a família, é o que a Fernanda estava falando. O que acontece em casa vai refletir na escola, mas o que acontece na escola vai refletir em casa também. E aí, muitas vezes, os meninos, às vezes, vamos falar assim, quando tem alguma situação de conflito em casa, e se às vezes ele não foi bem trabalhado com essas regras sociais, né, que deveria ser feita primeiro em casa, né, os pais colocando até a preparação de ir para a escola. Por mais que hoje os meninos estejam indo para a escola bem mais cedo, né, porque os pais trabalham, então bem mais cedo eles já vão para a escola, mas é preciso ter, e eu lembro que a gente falou sobre isso,
Como que é esse tempo que os pais que trabalham manhã, tarde e noite, como que eles terão esse tempo, como que eles vão ter esse manejo de ter um tempo em família para falar das coisas corriqueiras da família, mas para falar um pouquinho da vida do filho fora desse grupo familiar, porque ele vai pertencer a um outro grupo e pertencer a esse grupo vai ter outras regras também. Então, se a escola tiver um trâmite legal, né, escola-família, na minha época tinha essa questão de amigos da escola. Gente, pode até parecer brega, mas como que isso era fundamental, como que isso ajudava tanto para a família quanto para o desenvolvimento da escola e dos meninos também. Então, por mais que hoje as coisas estejam mudando, acho que alguns valores eles precisam permanecer, né? Até para que haja o bem comum. Né? Alguns valores são imutáveis, né, Rose? Imutáveis, certo? Tem uma referência que eu vou fazer, a Joel Birman, é um psicanalista famoso, ele escreve muito sobre a questão do processo educacional dos filhos e limites também, né? Regras e limites. Ele fala um negócio muito interessante, eu estava refletindo essa semana a respeito sobre isso. Ele fala o seguinte, que nesse processo educacional dessa nova escola, é mais importante, eu vou falar bem pausadamente, que é uma das coisas mais fantásticas que eu vi que ele falou, é mais importante a intensidade do que a quantidade. Bom, Cristiano, o que seria isso na prática? Vamos lá. Vamos por exemplo. Por exemplo, o pai hoje chega do serviço cansado, exausto, e aí, filho, e aí, filho, como foi a escola, etc e tal. Mas o pai, ele tem, não é a quantidade do tempo empenhado ali, mas seria essa intensidade, eu vou qualificar como a qualidade. A qualidade é o quê? É ver os processos, ou todo o processo que ele passou de aprendizado, de aprendizagem, como que foi na escola, como que foi o trabalho, como foi na educação física, ver os materiais que foi passado para ele, ver o roteiro, ver se ele está com uma dificuldade ou não, ver toda a questão de estrutura, eu falo lápis, etc., as coisas que o menino leva para a escola, certo? Se apareceu alguma coisa a mais, etc., entende? Então, assim, quando o pai ele folheia isso e pega nisso, né, e confere com o filho, passa limpo essas coisas, então por isso que o Joel Birman fala, é mais importante a intensidade do que a quantidade. Então, a qualidade supera, né, Cris? Isso. A qualidade isso nos faz, para que nós, educadores, possamos refletir sobre essa nova educação, ou esse desafio dessa mesmo. Educação. Agora, eu tive uma dificuldade nesse sábado agora, Simone, Fernanda e Rose, sobre a questão do híbrido. Porque quando você está fazendo as perguntas e jogando as perguntas para os alunos, aí você está com aquele microfone lapela, né? Aqui na blusa. E, por exemplo, como eu gosto muito da turma que interage, pergunta, etc. e tal, a pessoa que está do outro lado lá, ela só sabe na hora que eu estou respondendo aquela pergunta, mas ele não sabe que pergunta que é. Então, muitas das vezes, quem está no híbrido perde o fio da meada. Imagina a criança. Imagina criança, é isso mesmo. Essa que eu fiquei pensando, imagina a criança e a família toda por trás dela. Porque a questão é o seguinte, eu estou trazendo uma realidade de pessoas que são pós-graduadas, com mestrado, etc., que já são adultos, são homens de família, etc. e tal, e pessoas formadas. Agora, no caso da base, que é o caso da Fernanda, que trabalha, no caso da Simone, até a Rose também tem experiência nisso, que é muito mais difícil. O pai ele vai cobrar. Meu filho está assistindo uma aula no híbrido. Ô, Fernanda, meu filho tem tanto direito quanto quem está presencial, quer cobrar a mesma qualidade de ensino. E a gente sabe que a qualidade do ensino, na sua extensão, vai ficar praticada no híbrido. Aí é uma coisa assim, que eu estou refletindo essa semana, depois dessa aula, sabe? Me ajudem a pensar isso. Mas assim, mas só para fechar só um pouquinho, se você me permite aí, que você
você trouxe essa questão aí das crianças, que me fez lembrar, né? Que o Fernando, no início, já tinha falado. Nós temos que saber que a educação não, essa convivência nossa, essa convivência interpessoal, né, da gente com os outros, como o Fernando falou no início, a professora, os alunos, nós trabalhamos ali com o inconsciente de lá e o inconsciente de cá. Então, na relação professor-aluno, nós vamos ter os conteúdos inconscientes que o professor traz, mais os conteúdos inconscientes que os alunos trazem. E eu me lembro bem, na época que eu era diretora de escola, as segundas-feiras, geralmente, era o dia mais conflituoso da escola, porque os alunos passavam o sábado e o domingo junto da família. Verdade. Então, os desajustes da família no final de semana, inevitavelmente, eles eram presenciados na escola. As crianças vinham mais nervosas, elas vinham mais brigonas. Agitadas. Brigavam com os professores, brigavam com os coleguinhas. Por quê? São as insatisfações que eles trazem. E o que o Cris falou da qualidade, né, do pai e da mãe estar presente na vida do filho, interagir, perguntar como é que foi a escola, sabe? É dar valor àquele filho, é dar importância àquele filho, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem pais que, quando o menino conta alguma coisa, o pai, que ele tirou uma nota boa na prova, tem muitas vezes pais que falam, a menina faz mais que a sua obrigação, você só vive para estudar, né? Então, você imagina, eu acho que isso aí a gente deve repensar, porque é uma fala desrespeitosa, né? Para com o filho, porque para ele aquilo ali foi o máximo que ele deu conta de fazer, né? Por exemplo, imagina se o pai chega em casa e fala, olha, eu fiz uma compra com o dinheiro que eu recebi, se o filho fala para ele, não fez mais que sua obrigação. É triste isso, né, Simone? Porque é uma falta de respeito com a limitação de cada um. Talvez pode até ter sido malandragem mesmo, vamos negar que isso existe. Mas talvez houve um esforço, sim, e esse esforço, por exemplo, numa prova valendo 10, ele tirou 6, mas esse 6 é como se fosse o 10 de tanto que ele se esforçou. Então, é preciso, mas para isso é preciso conhecer, né? Não, estou dizendo assim, quando a criança vem orgulhosa mostrar uma nota boa dela, sabe? Ela vem orgulhosa, verdade. Eu tirei tanto na prova, né? Então, se o pai incentiva, olha, meu filho, faz isso mesmo, estuda, é muito bom, e dá essa direção do que ele pode usufruir na vida dele com esse estudo, com essa dedicação, como é que vai ser a vida dele, quais os ganhos que ele vai ter. Então, quer dizer, o pai aproveita aquilo ali, dá um incentivo para o filho buscar mais. Sim. Agora, se a pessoa fala, né, não fez mais que sua obrigação, você vive para estudar, então, quer dizer, e ele quer o reconhecimento do pai, ele quer o reconhecimento da mãe. Então, é importante a gente estar, né, atento para essas questões, né? Até na vida adulta também, né, gente? Verdade, porque eu já ia falar, essa criança... Nós estamos focando aqui dos alunos, mas cada um sabe das suas possibilidades e das suas limitações também. E se, às vezes, eu falar alguma coisa com a Fernanda e esperar da Fernanda alguma coisa, mas que a referência seja as minhas possibilidades, além de eu trazer frustração para a Fernanda, eu também vou ficar decepcionada, porque as coisas não são assim. Cada um tem as suas limitações, as suas possibilidades. Eu sei que o ser humano ele deve sempre querer buscar mais, melhorar cada dia mais, né? Se empenhar, mas comparação nunca dá. E o pai não pode ser a referência do filho, né? Julgar o filho através de quando eu estava na escola, eu era assim, né? Mas a gente não é bom em todas as áreas e a gente não deve esperar que o outro seja, ou projetar no outro as nossas carências, frustrações, né? Então, isso é muito importante da gente ressaltar.
tanto pais com os filhos, mas marido e mulher, amigos, patrão, né, com os funcionários, tudo isso é importante. E a comparação não é boa, né, Rose? Porque cada nem para bem, nem para mal, né? Não é comparação, não. Porque cada um tem seu jeito, seu modo de entender a vida, de entender as leis da família, cada filho tem a sua particularidade, e a questão de comparar, porque no meu tempo, né, isso é uma fala que vem essa crença limitante de falar, porque no meu tempo, gente, mas no seu tempo também não tinha internet, no seu tempo mudou. Não tinha um monte de coisas. Então, quer dizer, porque quando você fica só se referenciando no meu tempo, dá uma sensação de quê? Que no meu tempo tudo era perfeito, que é uma grande mentira. Todas as épocas têm suas dificuldades, têm seus desafios. Nós já fomos filhos, nós já fomos pequenos, a gente sempre, o pai falava a mesma coisa com a gente, mas não, os tempos vão mudando, a gente, de certa forma, precisa de acompanhando essa evolução do mundo, ampliando o nosso conhecimento, tendo essa ampliação da consciência, para a gente ir... até porque para a gente ir orientando esses nossos filhos nessa nova era de tecnologia, de que hoje é tudo computadorizado, é tudo digital. Então não adianta ficar porque na minha época a gente sabia, como diz os pessoal mais antigos, a tabuada, né? Então, hoje em dia... Apanhei por causa disso. Se tem a facilidade de uma calculadora, tem muitos professores que liberam por calculadora na prova. Então, a gente precisa... E outra, a criança ela precisa saber para se virar na vida, porque um conhecimento maior mesmo, ela vai ter acadêmico, depois que ela for grande, escolher a profissão dela. É verdade. Que hoje, por exemplo, eles tiraram a filosofia, muitas coisas saíram da grade curricular da escola, que eu acho que é super importante. Imagina, se desde sempre tivesse filosofia para criança... O ensino médio agora, você pode escolher na área de exatas ou na área de linguagens, né? Então, voltou com a sociologia, voltou com a filosofia, voltou com a arte, voltou com muitas questões, tá, gente? Vou ir estudando, já estou estudando as novas normas aí. Isso é importante, né? Que vai ajudar a criança a lidar nesse mundo. Porque nós estamos passando por períodos de teste o tempo inteiro, gente. Na educação também, nós não vamos ficar para trás. Quando a gente fala de criança, essa criança, ela é filho, ela é irmãozinho, né? Assim, essa criança, ela é aluno. Então, quando a gente fala isso tudo com essa ligação, que a gente não consegue mais separar a escola da família, é porque agora virou uma instituição única. Tanto que as normas da BNCC agora estão todas voltadas para essa proposta de unificar a escola com a família. Porque o que é a família? É uma sede de trocas afetivas, não é? Ali se intensializa a primeira socialização, ali constrói a primeira identidade infantil. Quem dá essa construção da identidade infantil? A escola, ou então os seus cuidadores, quando a criança elas não vão para a escola. Então, essa percepção, enquanto pais, de construir uma educação familiar, ela tem que ser apoiada em limites. O que é limite, gente? Não é só falar não. Não é isso, não. Limite é impor condições morais dessa criança sobreviver num mundo que tem muitas regras de convivência. Então, ela precisa de socializar e se dar bem na convivência. Então, é aceitar as diferenças, é compartilhar, é entender o que o outro propõe, então ela tem que ter compreensão. Essas coisas vêm de casa? Vêm. Claro que quando essa criança ela percebe que dentro do lar dela, ela tem essa possível referência de compreensão entre pais, entre avós, entre tios, entre responsáveis. Assim, quando essa criança também tem voz em casa, principalmente nas tomadas de decisões, ela vai questionar isso também dentro da escola. Ele chega muito mais autônomo na escola em relação ao seu posicionamento. Então, não tem, e nunca teve, né, manual de instrução. Não tem. Então, limites são regras.
normas de conduta. Deve sim ser passado para a criança desde a primeira idade. É aquela rotina que é trabalhada. A neurociência fala dessa repetição constante. Tanto que a criança fica lá 1 ano aprendendo com 3 aninhos o que é A, E, I, O, U, não é? Porque ela precisa dessa sequência. Educar dá trabalho. Educar não é fácil. É um gerenciamento de amor, é você se doar. É uma missão árdua. Mas todos os ganhos é da família e todos os ganhos é da escola, porque é o equilíbrio no desenvolvimento moral, psíquico, afetivo, cognitivo, essa organização das relações sociais, todas que implica até a era da política. Vem desse berço que acolhe a criança para uma sociedade onde ele vai ser um ser que constrói, que ele é atuante, ele é protagonista da própria história. Olha, hoje a gente faz trabalhos onde a criança ela é protagonista o tempo inteiro. O professor quase não aparece mais. Ô, Fernanda, e não adianta também não colocar a pessoa ciente de todas essas regras, porque a gente faz parte de grupos o tempo inteiro. Sim. Né? Eu ia falar sobre isso, certíssimo. A gente faz parte, a gente nasce num grupo, que é a família, mas logo em seguida a gente vai fazer parte de outros grupos, e cada grupo tem a sua regra, né? Sim, e aí a pessoa, se eu amo, por exemplo, meu filho, eu quero que o meu filho seja uma pessoa bem recebida, né? Ou que se sinta pertencente a um grupo, né? Mas que ele também se deixe pertencer. Mas, para isso, ele precisa, sim, de saber que a diferença de um grupo para o outro, de respeito pelas pessoas, né? E isso é muito importante. O grupo, ele está presente na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não dá para a criança ficar mudando de grupo e de posição quando não mental em relação ao grupo. Então, o que cabe isso no inconsciente coletivo? Vamos falar agora um pouquinho da psicanálise, que traz um pouquinho do inconsciente coletivo, onde num grupo de pais de WhatsApp, todos ali comungam da mesma situação inconscientemente, em prol do seu filho. Um grupo de professores comungam da mesma situação, e o grupo de crianças também. Então, o que a gente tem que perceber? Que nesse inconsciente coletivo, onde essa criança tem que dar bem, o tempo inteiro, em qualquer situação, que é isso que o pai espera, a família tem que ter consciência que aprender a ter limites é questão familiar na primeira infância, desde que sai da mãe para relacionar com esse mundão, né? Ela tem que ter seus primeiros anos ali baseado nessa estrutura de limite, de regras de convivência que vai sendo ensinado gradativamente, a ponto que a criança vai desenvolvendo, ela vai conseguindo administrar melhor. Assim, ela vai ser preparada não somente para questões corriqueiras, mas para exercer a plena cidadania. Começar a entender a importância de respeitar, ser respeitado, respeitar as regras, as diferenças, necessidade para a vida de viver em comunidade. Não é? É saber que quando um erra, todo mundo é prejudicado. Quando um político erra, toda a nação é prejudicada. Quando um médico erra, todo o corpo dele ali, onde ele está inserido, está errando com ele. É uma junta médica errando. Quando um professor erra, ele está colocando toda a instituição a perder. Não estou falando que a gente tem que acertar sempre, não. Mas a gente tem que buscar melhorar. O que eu penso hoje em relação à educação? Não tem vilão. A família não é vilã, a criança não é vilã, a escola não é vilã. Por isso que hoje nós temos que dar as mãos para encontrar recursos cabíveis dentro das experiências que nós estamos vivendo hoje. Esse novo, por exemplo, que o Cris citou, desse ensino híbrido, que está sendo desafiador para a família, está muito desgastante para a escola, que tem que manter seu filho matriculado e o professor dando conta. Na pedagogia, eu não fui preparada para isso. Estou tendo que me virar, não é verdade? Estou tendo também que me posicionar, que é um pouco de empatia, na condição da criança, de aprender com as limitações de idade e de maturidade, que ela tem que compreender que, além de toda a frustração com a tecnologia, ou por ela dominar mais a tecnologia que eu, não é? Ela vai ser deixada de lado de alguma maneira, porque eu tenho questões no presencial também para serem resolvidas. Então, gente, não tem vilão, não tem manual de instrução. Eu falo que é ir lá e colocar a cara a tapa mesmo, é ir testando. Agora, o que tem manual de instrução é o que a gente aprende de geração em geração, que chama educação. Educação. O que eu ensino meus filhos em alguns momentos? Se você não sabe, retém-se na sua ignorância e vai buscar informação.
Então, não fale aquilo que você não sabe. Busque informação. Vai até um adulto responsável que seja referente para você, onde seus pais confiam, não é? E questiona com educação. Porque eu acho que aonde qualquer ser humano chegar com educação, ele vai ser bem recebido. E se ele não for bem recebido naquele momento, com certeza quem o desrespeitou vai pensar depois. Porque até uma criança é capaz de deixar um adulto constrangido diante de uma posição indevida. Eu tenho vivenciado muitas coisas dentro da escola. É claro, não culpo de forma alguma esses pais, porque eu também sou mãe, e eu negligencio sem perceber algumas questões dentro da minha casa que eu não consigo gerenciar, porque uma hora eu estou na live, em outra hora eu estou na igreja, em outra hora eu estou na escola, em outra hora eu estou na clínica. Então, de alguma maneira, quando meu filho pedir minha atenção, eu vou falar com ele, espere um pouco. O que implica esse esperar um pouco no mundo em que eu tenho que dar limites para o meu filho? E aí? Então, é reflexivo? Eu tenho que dar limite. Que limite é esse que é sempre espera um pouco? Por mais que eu converse com ele, ele é criança. Eu vou esperar até quando, mãe? Tem uma coisa, né, Fernanda? Porque quando você fala, né, para espere um pouco, ou seja, dá um stop aí, vem um conflito desse mundo hoje imediatista. Verdade. Né? Porque você dá um clique no celular, vem a resposta, você dá um clique na internet, vem tudo que você quer saber, qualquer coisa que você digita. Na verdade, você vê que a facilidade é tão grande, que vai só facilitando, que você não precisa de digitar, você aperta o microfoninho, fala e a resposta vem. Então, essas questões são todas... Né? É um mundo muito imediatista. Então, quer dizer, quando você fala no espera para a criança, ela entra também no estado de angústia, porque como tudo para ela é tão rápido, o esperar 5 minutos é uma eternidade. Verdade. Né? E uma coisa também que você comentou sobre a questão da família e tal, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, que é na educação dos filhos, você jamais tirar a autoridade do seu parceiro perante seu filho. Verdade. Né? Porque a mãe fala uma coisa, se o pai fala na frente da criança, ele desautoriza a mãe, então a criança fica sem o limite também, porque um fala e um tira aquele poder daquela fala. Ou vice-versa, às vezes o pai fala e a mãe vai lá e ela tira a autoridade do pai. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões, porque o casal tem que saber, por mais que o pai ou a mãe falou alguma coisa que na hora ele não concorda, ele pode depois, longe do filho, questionar por que você fez isso, o que você acha de fazer dessa forma, fazer com que aquela pessoa veja o outro lado e ele reposicione numa próxima vez. É uma outra coisa que às vezes as pessoas não têm o costume, pedir desculpas para o filho, né? Isso é honroso. Ô, meu filho, eu estava nervoso, eu estava nervosa, na hora eu não dei conta de lidar com essa situação, mas o papai repensou, a mamãe repensou, e sabe, conversar, porque a criança precisa se sentir importante em casa. Ô, Simone. Temos que esquecer a questão de andar juntos, né? Oi. Isso aí. Que meio que está falando aqui. Hoje em dia, todo mundo, né? Oi. E isso é importante. Então, só para fechar, Rosa, estou falando assim que hoje em dia. Pode, beleza. Eu estou falando assim, que essa questão de andarmos juntos aí, tanto é que em todas as esferas hoje, ninguém trabalha sozinho, né? Se você vai, por exemplo, trabalhar com pessoas que têm vícios, né? Então, a instituição, ela anda com a família, ela anda com a terapia, ela anda com o psiquiatra. Então, desculpe, a gente vai o quê? Todo mundo trabalhando em conjunto, em prol daquele sujeito, da melhor condição psíquica, física, emocional, mental da pessoa, né? Pode falar, Verdade. Eu estava olhando, justamente isso aí, quando essa questão tão importante sobre um parceiro tirar a autoridade do outro na educação do filho, né? Quando vai pontuar alguma coisa ou colocar algum limite, e essa questão que requer muita sabedoria mesmo e até humildade, né?
de você esperar, ainda que você não esteja concordando, mas chamar aquela pessoa, né, fora da visão da criança, e aí falar assim, olha, não foi legal isso aí, né? Dá uma outra explicação. E a mesma coisa, a gente falando sobre escola, a mesma coisa são os pais quando eles vão falar alguma coisa com os professores do filho. Porque chegar e falar para o filho e desautorizar o professor na frente do filho, a gente acaba mostrando para o filho que ele não precisa de respeitar ninguém. Verdade. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito grave, porque ela não vai levar o conceito de que há alguém que tem autoridade sobre a vida dela, porque em casa os pais não respeitam, um não respeita o outro. Quando chega na escola, e muitas vezes essa questão também ela é muito ampla, porque alguns alunos eles usam a atenção dos pais, se não recebe atenção em casa, gente, é na escola que os meninos vão chamar a atenção dos pais, ou por tirar uma nota legal, e aí eles vão ter a aceitação do pai, ou, e eu já presenciei muito isso, né? Porque eu também trabalhei em escola por 20 anos, meninos que tiravam nota ruim, mesmo tendo muita inteligência. E uma vez eu atendi uma criança que ela disse assim, Rose, eu não posso tirar, a única forma de eu chamar a atenção dos meus pais é eu tirando uma nota ruim, porque pelo menos nesse jeito eles vêm na escola para saber alguma coisa sobre mim, porque naquelas reuniões formais eles já não iam, mas quando recebiam um bilhete da escola que precisava de olhar alguma coisa, gente, eu já atendi, não foi uma pessoa só não foi um aluno só não, vários que usaram desse subterfúgio, né, de tirar nota baixa, de agredir colega, de desrespeitar o professor, porque assim o pai era chamado na escola e, querendo ou não, ia ter uma conversa. Infelizmente, uma conversa ruim, mas o pai ia ter que olhar para o filho. Então, essa questão de autoridade ela é muito importante, porque todos nós temos que estar submissos a alguém. Então, o conceito é muito amplo. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, gente. Vocês colocaram muito bem sobre essa questão dessa autoridade, ou como que se maneja essa questão dos limites, né? Se a gente fosse elencar, por exemplo, esse manejo dos limites, igual a Fernanda falou tão bem, com a Simone também, então, assim, se a gente fosse sintetizar as falas, a gente poderia criar grupos e subgrupos assim. Quando eu vou delimitar, tipo, o que eu vou ser, o que vai fazer, por exemplo, o educador para o filho, o que ele vai fazer? Dê uma ordem específica, tá certo? A gente tentando ser um pouco mais literário aqui, né? De acordo com as literaturas de referência. Ô, Cris, deixa eu só te dar uma pausa. Quero agradecer a presença da Valdênia, que está aí, uma doutora linda. Ela é psicóloga, especialista em criança. Ela é psicóloga infantil. Então, olha, muito obrigada, viu? Por você fazer parte aqui conosco, tá? Façam suas colocações, por favor. Gratidão. Continuando, então, na verdade, o educador, igual nós citamos vários exemplos aqui, dá uma ordem específica, posteriormente, não é receita de bolo, mas, por exemplo, dê oportunidade, sempre na forma da educação, como foi tratado aqui ao longo dessa live, dá a oportunidade da escolha da criança, né? Ou, por exemplo, se você quer tomar banho sozinho ou prefere que eu acompanhe? Ou ainda, na hora de se vestir, ou escolher um tipo de roupa, ou você quer escolher ou escolho? Entende? Dê a oportunidade da escolha. Isso vai se trabalhando essa questão dos limites. Importante ter firmeza. Quando tudo aquilo que eu estou delegando, né, para o filho, né, eu sou um educador, eu tenho que ter firmeza, né?
explicar bem, que eu acho que foi muito bem falado pela Fernanda. A Fernanda explicou perfeitamente. Tudo que eu for remeter ao outro, o que fazer com firmeza, dar os resultados, tem que explicar as regras. A criança tem que entender as regras, né? Eu não posso falar de uma maneira onde que a criança fica perdida. Ou seja, explicar as regras tem que ser de forma objetiva e que ela compreenda, tá certo? Na linguagem dela. Ao nível da criança, né? Ao nível da criança. Né? Tem uma coisa que é importante nisso aí, né? Essa questão que você está falando aí da criança, ela entender o porquê. Porque quando a coisa faz sentido para ela, é muito mais fácil que ela siga as regras do que simplesmente, nós falamos no início, do que impor uma regra que ela não entende, ela tem que cumprir aquilo se não faz sentido para ela. Então, quando faz sentido, que é explicado, ela entende, é muito mais fácil de ela não questionar. Sim. E essa questão que você trouxe aí sobre a criança também, ela também participar um pouco das coisas da vida dela é importante. Tem horas que ela vai poder participar, tem horas que ela vai poder escolher, mas tem horas que não, que precisa de ser dessa forma. E o que Rose trouxe antes, que eu queria só pontuar, quando os pais não fazem com que a criança respeite o professor, na verdade, quem que aquele professor é representante psíquico? É da mãe, se for uma professora, é do pai, se for um professor. Então, quer dizer, a gente vê nesse ponto um desajuste que já vem de casa. Porque não se reflete na escola. Né? E lembrando que nós somos o quê? Sempre nós vamos projetar o que tem dentro da gente para o outro. Sim. Agora, sabe por quê, Ô, Simone, só finalizando aqui, porque eu não tinha finalizado o que eu estava elencando. Desculpa, Cris. Então, aí o que acontece? Eu estava falando sobre a questão de delimitar, né? Explicando as regras. Porque a criança, por exemplo, a neurociência fala, não suba na árvore porque você pode cair e quebrar a perna. A criança, quando você fala não suba na árvore, a neurociência explica isso. Fala, você suba na árvore. Ela não entende, não é dessa forma. A última palavra. Né? Então, na realidade, quando você vai delimitar ou fechar essas regras, que tem que ser de uma forma que ela compreenda no mundo psíquico dela. Para separar que não venha burlar. E outra importante coisa que eu acho que é o grande desafio dos pais hoje é o controle das suas emoções ao estabelecer limites. Quando os pais veem que o filho não obedece o que está sendo dito, ou a criança com uma certa rebeldia, é importante que os pais tenham controle de suas emoções para estabelecer limite. Ela não perca o controle. Para não cair no autoritarismo, né? Isso. Porque aí você vai colocar a autoridade em xeque. Tá certo? Então, assim, e as regras que foi trabalhado anteriormente já tem que ser inflexível. Você não pode descer, baixar um nível para negociar a fim de como se fosse um colega. Você é o pai, você é a mãe. Isso aí, por favor. Às vezes se negociava em forma de chantagem, né? Que é pior ainda. Né? Muitas perdas com isso, né? A chantagem já virou método de educação. Sabe que eu estratégia. Eu vejo, as ameaças. Eu vejo que é uma linha tênue, porque a socialização primária, você sabe qual é o grande conflito esse live todinha, da questão da dificuldade da educação, processo pedagógico dos filhos em casa e leva para a escola, aí os pais terceirizam a educação para os professores, é uma coisa muito simples, gente. Olha como que é didático. A socialização primária, ela tem que ser feita em casa. Sim. É isso, é simples. Foi o que eu falei. Começa na primeira infância. O que acontece é que os pais jogam lá na escola e quer que a socialização primária seja os professores fazerem. Mas nós temos que acolher os pais, Cris. E não dá conta. Psicanalistas. Então, a questão da educação. As famílias estão perdidas. Eu acho que seria legal uma live sobre os pais.
O não é? Vamos desafio de fazer. ser pai. E no caso, os pais estão querendo fazer a socialização secundária, ou seja, invertendo os papéis. Sim. É essa confusão. Mas eles também não têm culpa, eles estão desnorteados. Sabe o que eu penso? Que a gente percebe hoje, nos dias atuais, as maneiras diferentes de educar os filhos, porque nós estamos passando por uma crise de valores, em que a família falta limite, mas falta também, para impor esses limites, bons exemplos, bons costumes. E aí vira parte de característica desses jovens que estão vivendo por aí, achando que o mundo gira em torno deles, né? Achando que está todo mundo ali à disposição e que eles têm que fazer tudo em prol deles, para eles. Então, olha, nós estamos perdidos em muitos momentos da nossa vida. E também, enquanto psicanalista, nós podemos abraçar essas pessoas que precisam de auxílio. Nós vamos evitar consequências graves, né, de muitos atos hoje, visivelmente, na sociedade. E, infelizmente, muitas crianças nunca ouviram não de seus pais. E isso traz prejuízo no amadurecimento delas. Olha os jovens que nós estamos vendo, olha os adultos dentro das empresas, não é? Não aprende a conviver com as frustrações. Então, a tentativa de diminuir o sentimento de culpa pelo pouco tempo que eles passam com os filhos, né? Ou até mesmo por negligenciar, aí eles vão concedendo poderes às crianças, né? Crianças de 3 anos controlam a família, né? Se vai sair ou não, viajar ou não, que roupa que vai, não é bem assim, não. As crianças, hoje em dia, estão assumindo a postura dos pais. Inversão de papéis. É preocupante. Eles estão agora delegando coisas que eles não conseguem, porque eles não sabem, não é? E estão difíceis mesmo de serem controladas dentro dos lares. Uma criança de 3 anos que bate o pé, eu quero um celular, a mãe dá. Não aguenta a criança chorar. Até melhor do que o dela, né? Até melhor do que o dela. Aquela frase, o melhor tem que ser para o meu filho, está deixando a sociedade adoecida. Nós não temos mais cidadãos. Nós não temos. E o contrário também é prejudicial, né? A permissividade demais, né? Ou também aquelas pessoas que não permitem nada, né? Nenhum dos extremos é saudável. Verdade. Sim. E nós vamos o tema está muito gostoso, mas nós já estouramos. Os professores também estão perdidos. Verdade. Na verdade, está todo mundo perdido. É engraçado. Se os filhos copiam os modelos e os pais estão perdidos, então, quer dizer, vão ter filhos perdidos também. E os avós estão sendo penalizados por crianças inconsequentes e pais irresponsáveis. Olha, que Deus me ajude, que eu vou ser avó. Então, vamos melhorar esse trem aí. Tá bom. Gente, vamos despedir. Você vai ser vovó? Que delícia! Parabéns! Gente, chegou o final, gente. Mas aqui, muito obrigada por todos vocês, pela participação de vocês mais uma vez conosco. Aqui é tão gostoso estar com vocês aqui que o tempo voa. Voa. Nós podemos falar depois para os pais, mas na visão de Melanie Klein e de Winnicott. E aí a gente só traz psicanálise. Vamos fazer isso? Futuramente, mais pra frente. A gente lança aí algumas né, dicas, algumas orientações, né? Aí, só para dica. Né? Falar da construção da criança, da construção do sujeito, da construção da família. Ótimo. Vamos falar, então, sobre a questão dos pais. Norte legal. Entender os filhos, né? Entender os filhos. Fazer com que os filhos entendam os seus pais e a sociedade que ele vive. Não é? Um beijo para vocês, então, vamos lá, gente. Beijo, gente. Bom demais estar com vocês. Ótimo final de semana, tudo de bom. Excelente semana. Bom feriado. Bom feriado. República. Aí a gente falando de cidadania. Isso aí.